Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Paz e bem, querida família, nós, junto às irmãs claretianas do Santuário Eucarístico Mariano de Londrina, te acolhemos com alegria em mais um santuário em casa. Aqui desse santuário, que é coração da nossa cidade, queremos fazer de sua casa também um lugar de encontro. Um altar onde Jesus Eucarístico e a Virgem Maria nos reúnem para escutar, para rezar, para amar. Hoje damos continuidade à nossa leitura orante e reflexão da exortação apostólica de Lecce Te, do Papa Leão XIV. A cada terça-feira, o Senhor tem nos conduzido passo a passo por dentro do mistério do seu coração que tanto nos amou. E nós queremos, junto às irmãs claretianas, filhas do coração de Maria, aprender a ter esse mesmo coração que arde de caridade. Por isso, antes de abrir o texto, vamos abrir o coração. Só o Espírito Santo nos faz compreender as coisas de Deus. Só Ele nos faz passar da letra que informa ao amor que transforma. Então, unidos ao Santuário Eucarístico Mariano, peçamos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que este santuário em casa seja tempo de graça. Fiquem conosco, vamos meditar junto. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. A Igreja e a instrução dos pobres. Dirigindo-se a alguns educadores, o Papa Francisco recordava que a educação sempre foi uma das expressões mais altas da caridade cristã. A vossa é uma missão cheia de obstáculos, mas também de alegrias. Uma missão de amor, porque não se pode ensinar sem amar. Neste sentido, desde os primeiros tempos, os cristãos compreenderam que o saber liberta, dignifica e aproxima da verdade. Ensinar os pobres era para a Igreja um ato de justiça e fé. Inspirada no exemplo do Mestre que ensinava ao povo as verdades divinas e humanas, a Igreja assumiu como missão formar as crianças e os jovens, especialmente os mais pobres, na verdade e no amor. Essa missão ganhou corpo com a fundação de congregações voltadas à educação popular. No final do século XVI, São José de Calasanz, impressionado pela falta de instrução e formação dos jovens pobres da cidade de Roma, deu a vida à primeira escola pública popular e gratuita da Europa. Em algumas salas contíguas
a Igreja da Santa Doroteia, no bairro Trastevere. Era a semente da qual nasceria e se desenvolveria, não sem dificuldades, a ordem dos clérigos regulares pobres da Madre de Deus das Escolas Pias, cujos membros são mais conhecidos como Padres Escolápios. Com o objetivo de transmitir aos jovens, além da ciência profana, também a sabedoria do Evangelho, ensinando-lhes a captar, nas vicissitudes pessoais e na história, a ação amorosa de Deus Criador e Redentor. Com efeito, podemos considerar este corajoso sacerdote como o verdadeiro fundador da moderna escola católica que visa a formação integral do homem e está aberta a todos. Animado pela mesma sensibilidade no século XVII, São João Batista de La Salle, percebendo a injustiça causada pela exclusão dos filhos dos operários e camponeses do sistema educacional da França do seu tempo, fundou os Irmãos das Escolas Cristãs com o ideal de lhes oferecer ensino gratuito, formação sólida e ambiente fraterno. La Salle via na sala de aula um espaço de promoção humana, mas também de conversão. Os seus colégios uniam oração, método, disciplina e partilha. Cada criança era considerada um dom único de Deus e o ato de ensinar um serviço ao reino de Deus. Já no século XIX, também na França, São Marcelino Champagnat funda o Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas, sensível a necessidades espirituais e educativas de sua época, sobretudo à ignorância religiosa e às situações de abandono vividas em particular pela juventude, dedicando-se com todo o afinco, num período em que o acesso à educação continuava a ser um privilégio de poucos, à missão de educar e evangelizar crianças e jovens, especialmente os mais necessitados. Com o mesmo espírito, na Itália, São João Bosco iniciou a grande obra salesiana, fundamentada sobre os 3 princípios do método preventivo: razão, religião e amabilidade. E o beato Antônio Rosmini fundou o Instituto da Caridade, no qual a caridade intelectual, junto à material e tendo como ápice a espiritual pastoral, era apresentada como dimensão indispensável para qualquer ação caritativa que buscasse o bem e o desenvolvimento integral da pessoa. Muitas congregações femininas também foram protagonistas dessa revolução pedagógica. As Ursulinas, a Ordem da Companhia de Maria Nossa Senhora, as Mestras Pias e tantas outras, fundadas especialmente no século XVIII e XIX. Ocuparam espaços onde o Estado era ausente. Criaram escolas nos pequenos vilarejos, nas zonas de periferia e nos bairros operários. A educação das meninas, em especial, tornou-se prioridade. As religiosas alfabetizavam, evangelizavam, tratavam das questões práticas da vida cotidiana, elevavam o espírito através do cultivo das artes e, sobretudo, formavam consciências. A pedagogia era simples: proximidade, paciência e doçura. Ensinavam com a vida antes das palavras. Em tempos de analfabetismo generalizado e exclusão estrutural, essas mulheres consagradas foram faróis de esperança. A sua missão era formar o coração, ensinar a pensar, fazer florescer a dignidade. Unindo vida de piedade e dedicação ao próximo, resistiam ao abandono com a ternura de quem educa em nome de Cristo. A educação dos pobres para a fé cristã não é um favor, mas um dever. Os pequenos têm direito à sabedoria como exigência básica do reconhecimento da dignidade humana. Ensinar-lhes é reconhecer o seu valor, dando-lhes instrumentos para transformar a sua realidade. A tradição cristã entende que o saber é dom de Deus e responsabilidade comunitária. O ensino cristão forma não apenas profissionais, mas pessoas abertas ao bem, ao belo e à verdade. Sendo assim, a escola católica, quando fiel ao seu nome, torna-se espaço de inclusão, de formação integral e de promoção humana.
Conjugando fé e cultura, semeia-se futuro, honra-se a imagem de Deus e constrói-se uma sociedade melhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Educar é um ato de justiça que nasce do coração de Cristo. O Papa Leão XIV nos leva de volta a uma verdade que a Igreja nunca esqueceu. Ensinar o pobre não é caridade que sobra, é justiça que urge. A escola católica, quando é fiel, não forma só profissionais, forma pessoas com cheiro de evangelho, que sabem pensar, que sabem rezar, que sabem partilhar. O saber não é moeda de troca para subir na vida sozinho. É dom de Deus para transformar a realidade junto. E o mais bonito, se faz com doçura, proximidade, paciência, ternura. Porque não se pode ensinar sem amar. E o amor verdadeiro não humilha, ele eleva. Ele diz para o pequeno: você tem direito à sabedoria, porque você tem a imagem de Deus. Vamos levar algumas reflexões para a nossa semana. Onde eu ainda acho que saber é privilégio, Cristo foi o mestre que sentava no chão com o povo. Calazans abriu escola para quem não tinha nada. E eu? Trato o conhecimento como poder que guardo ou como pão que partilho? Quem perto de mim precisa que eu ensine, explique, escute, sem cobrar nada? Eu ensino com a vida antes das palavras? As religiosas ensinavam com a vida. Dom Bosco insistia na amabilidade. Será que meu jeito de corrigir, orientar, formar os meus está evangelizando ou só informando? A sala de aula é minha casa, meu trabalho, minha comunidade. Que tipo de mestre eu tenho sido? Eu enxergo cada criança, cada jovem como dom único de Deus? La Salle não via número de matrículas, via alma, via reino. Hoje tem tanta gente sendo tratada como estatística, problema, peso. O coração de Cristo me chama a olhar de novo, a investir tempo, a acreditar. Porque educar é dizer: Deus ainda tem planos para você. Oremos. Senhor, que fizeste da pedagogia um caminho de santidade, dá-nos o coração dos teus santos educadores, que a gente nunca se acostume com a exclusão, que a gente nunca ache normal que alguém não tenha acesso à verdade, ao belo, ao bem. Fazei-nos, como igreja, escola de amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Madre Leônia escreveu em seu diário espiritual no dia 22 de outubro de 1975. A alma que ama faz sempre aquilo que agrada ao Pai. A alma que vive só para amar é bela, porque é pura na sua intenção e fiel àquele que a impele à ação. Age docilmente por meio dele e na fidelidade a ele. Age não pelas criaturas, nem por si mesma, mas com amor, sem prender-se a nada, pois mais ama, senão a Jesus, vida da sua vida. Contradições e obstáculos não faltam, mas ela não se abate. Trabalhando para Deus, se beneficia da ajuda de Deus. Não lhe importam os sucessos fáceis, não os procura e não é por eles que persevera nas suas obrigações. Não lhe importam os possíveis imprevistos, desprezos mal-entendidos. Não se perturba, e se a vontade de Deus é vê-la debater-se no vazio, mergulhará na vontade de Deus. Não lhe importam as fadigas, ama as almas por causa dele, pronta a cair esmorecida por amor a ele. À docilidade une-se a fidelidade, fidelidade sempre, na pureza e na unidade do amor. Este é o lema da alma em meio à ação.
A alma, com essa ajuda, vive em plenitude e magnificência a mesma vida de Deus. O Espírito Santo a ilumina, a aquece, a beatifica, a diviniza. E a ação desta alma é, portanto, toda divina. Ela age, mas sob a ação mesma de Deus. Repete com ternura: faço sempre o que é agradável ao Pai. Jesus considera esta alma como uma nova humanidade e a faz compartilhar os sofrimentos e as alegrias que temperam a sua ação apostólica com as almas pelas quais derramou todo o seu sangue. Jesus, torna-me digna de ser uma destas almas. Leônia. E com o coração aquecido por tantos santos educadores, chegamos ao fim do nosso santuário em casa de hoje. Que beleza ver como a Igreja, ao longo dos séculos, entendeu que ensinar o pobre é reconhecer nele a imagem de Deus. Leva com você essa certeza. O saber liberta, dignifica e aproxima da verdade. E se Deus te deu algum conhecimento, algum dom, alguma palavra, não é para guardar, é para partilhar. Porque o amor verdadeiro educa, eleva e não deixa ninguém para trás. E já deixo aqui o convite para você. Na próxima semana a gente continua. Terça-feira, no mesmo horário, voltamos para seguir com a leitura e meditação da exortação apostólica de Lexite do Papa Leão XIV. Traz o coração aberto, traz alguém da tua casa para rezar junto. O santuário em casa é seu, é nosso. É lugar de encontro com o coração de Cristo. Agora recebe com fé a bênção de Deus para a tua vida, tua família, tua missão de educar e ser educado pelo Evangelho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja propício. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua
Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará.